Fala galera, meu nome é Fernando e meu nome é João Pedro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as commodities, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos impactando na oferta e demanda da soja. Bom, esse é o primeiro vídeo do Administrando, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha. Bora pro vídeo! Antes de começarmos a falar sobre o assunto principal do vídeo, é necessário explicarmos uma coisinha primeiro, as commodities. Mas João, o que são as commodities? Então, Fernanda, commodities são mercadorias produzidas em larga escala e comercializadas a nível mundial, tendo seu preço influenciado por mercados internacionais. Exemplos disso são minérios e produtos agrícolas em sua maioria. São produtos que podem ser estocados por um determinado período de tempo sem que haja perda em sua qualidade. Também se caracterizam por serem produtos não industrializados, assim são geralmente considerados matérias-primas. A única diferença entre matéria-prima e commodities é que a matéria-prima é utilizada para referir-se a quaisquer bens primários, sem haver um rigor econômico. Já as commodities, elas possuem um preço unitário fixo, que geralmente é definido pelos mercados internacionais. Existem 4 tipos de commodities: a financeira, a ambiental, a mineral e também a agrícola. O Brasil é um grande produtor e exportador dessas commodities, tendo seu campo forte a agrícola, possuindo produtos como a soja, o petróleo, o café e também o algodão. Contudo, quanto mais o país se beneficia do comércio dessas mercadorias, mais ele se torna dependente do mercado externo e dos preços estabelecidos por ele. Então pessoal, agora que já entendemos melhor o que são commodities e como ela funciona, vamos para outro assunto importantíssimo desse vídeo, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Mas afinal, o que tem de tão importante nisso? Então, a guerra comercial entre Estados Unidos e China se dá por conta que o país americano possui um déficit comercial com o país asiático, isto é, uma diferença do volume exportado de produtos entre esses dois países. Em consequência disso, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 50 bilhões de dólares sobre quase 1.000 produtos chineses. Em resposta disso, a China anunciou tarifas de 25% sobre quase 130 produtos norte-americanos, como por exemplo a soja. Mas vocês devem estar perguntando, o que isso tem a ver com o Brasil? Por conta dessa guerra de taxação, a China viu-se obrigada a procurar novos caminhos para suprir a necessidade do país, buscando produtos no mercado, por exemplo, sul-americano. O Brasil foi especificado, por exemplo, com a soja, e isso abriu o mercado brasileiro muito bem, fazendo com que exportasse muito em 2018 e agora buscando novos caminhos. Bom, entrando nesse conceito de guerra comercial, fomos conversar com a professora Kelly Ferreira, que leciona na PUC Campinas, e fizemos a ela a seguinte pergunta: por que o Brasil se favoreceu com a guerra entre Estados Unidos e China e por que agora ele pode se encontrar em dificuldade? Bom, veja a resposta dela a seguir. A guerra tarifária entre Estados Unidos e China favorece o Brasil quando a guerra está no limite, no ponto mais alto, ou seja, quando os dois lados aumentam as suas tarifas. Porque o que acontece? A China vai procurar alternativas ao mercado americano. E onde ele seria essa alternativa? No Brasil. Aí ele passa a comprar daqui produtos que antes ele compraria da China, nomeadamente commodities, como a soja. Com a trégua que foi estabelecida entre Estados Unidos e China na semana passada, isso faz com que o Brasil perca a sua venda de soja para a China. Isso porque os Estados Unidos oferecem uma melhor sequência de taxas, um melhor escoamento e até mesmo logisticamente mais fácil escoar a soja dos Estados Unidos para a China. Então a China volta a comprar a soja americana e deixa de comprar a soja brasileira. Então, enquanto a guerra está acontecendo, é favorável ao Brasil. Quando ela acaba ou entra em trégua, como foi o caso, o Brasil sai prejudicado porque perde um bom cliente. Então, como disse a professora Kelly, essa suposta trégua na guerra comercial faz com que diminua as exportações de soja do Brasil para a China, sendo que em 2019 o Brasil estava em uma situação atípica, pois se encontrava praticamente sozinho no mercado, elevando a cotação da soja. Essa informação foi confirmada pelo diretor-geral da Associação Nacional de Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes, em uma entrevista dada ao Globo Rural no dia 3 de março de 2019. Portanto, devido a esses fatos,
devemos atentar à interferência direta no preço da saca de soja. Os produtores estão preferindo estocar essa mercadoria, acreditando que no futuro possa aumentar. Fala galera, sou o Yuri. Aproveitando a deixa, vim falar um pouco mais sobre o preço da soja. Para isso, contamos com a ajuda do professor Eli Borochovicis, que responderá algumas perguntas relacionadas ao assunto. Vamos para o vídeo. A BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, hoje não é mais a BMF, hoje é a B3, que é Brasil Bolsa Balcão. A B3 hoje tem a Bolsa de Mercadorias e Futuros BMF, tem a Bolsa de Valores, que era a antiga Bovespa, também trabalha com o mercado de balcão e é a antiga CETIP, a Central Depositária de Títulos Privados, hoje também faz parte da B3. Na verdade, quer dizer, por que as pessoas vão à B3 negociar? Por que um produtor não negocia direto com o seu comprador? Primeira coisa é que existe transparência nos preços. Portanto, todos os preços futuros são colocados em leilão, são colocados à disposição para que todas as pessoas possam enxergar. Segunda coisa é a facilidade na negociação. Ela também é uma entidade reguladora de mercado, então a B3 ela te dá um pouco mais de tranquilidade na negociação, porque se alguma coisa der errado, tem a quem recorrer. E por fim, não deixa de ser uma entidade que trabalha com um código de ética e conduta extremamente sério. O que é que pode ser negociado na BMF? Taxas, a exemplo de taxa de juro, taxa de câmbio, índices, a exemplo do Ibovespa, e commodities, produtos comoditizados como grãos, animais, óleos, aí nós temos a soja, outros gêneros, a exemplo do café, metais como ouro e energia, a exemplo do petróleo. A respeito do futuro da soja no Brasil, já é um pouco mais complexo. Primeiro, que para falar um pouco mais desse produto especificamente, é preciso de alguém que entenda de uma forma mais profunda do mercado, não é o meu caso. Mas o que eu posso dizer é que o mercado de soja ele depende demais da bolsa lá em Chicago, que é a principal bolsa de mercadorias. E quando a gente observa os preços futuros da soja lá, a gente consegue observar que eles têm caído principalmente nos últimos 3 meses. Por que isso tem acontecido? Em especial porque ainda está instável a relação de China e Estados Unidos, então não dá para saber o que é que vai acontecer com a soja. Quando a gente olha para as plantações aqui no Brasil, em especial na questão meteorológica, é importante a gente entender que a safra da soja ela se dá normalmente no primeiro semestre. O segundo semestre aqui é entre safra. E aí vem uma preocupação muito grande no início desse semestre em função das secas. Agora isso já está estabilizado. Então, o maior produtor de soja no Brasil é o Mato Grosso, segundo o Paraná e terceiro o Rio Grande do Sul. A questão é que a seca atingiu muito fortemente o Paraná, o que não aconteceu no Rio Grande do Sul. Então é possível que esse ano de 2019 nós tenhamos uma produção maior no Rio Grande do Sul e menor no Paraná. Rio Grande do Sul deve passar a produção de Paraná. Então, quando a gente olha para o futuro, a impressão que a gente tem, apesar de ter uma oscilação para negativo, né, com queda no preço da soja, em especial agora nos meses de março, a gente percebe que aqui no Brasil a safra está boa, apesar dos problemas que nós tivemos no início do ano, mas aparentemente está sob controle. Então a gente não deve ter oscilação muito grande lá na frente e, quer dizer, possivelmente a Bolsa de Chicago deve determinar o que de fato vai acontecer e aí tem que esperar o que é que vai acontecer nessa relação China-Estados Unidos. Isso é bastante complexo. Então a gente não tem bola de cristal, não dá para saber o que exatamente vai acontecer, mas a expectativa que a gente tinha no início do ano era de uma safra ruim, agora as expectativas já melhoraram, então a gente não deve ter oscilação muito grande. Em relação à garantia, vai depender muito do produto, né? Vamos falar aqui de mercado a termo e mercado de futuros. No mercado a termo, como você já tem uma data pré-definida para o encerramento do contrato e precisa ser respeitada,
Normalmente a garantia é de 30% do contrato. E aí pode ser colocado dinheiro, título público federal ou ações. Já no mercado de futuros, existe a questão da intercambiabilidade. Isso significa que o comprador ele pode sair a qualquer momento do contrato. E aí não funcionaria esse sistema de garantia. Então como é que funciona? A B3 ela vai chamando ou não garantia do comprador ou do vendedor, dependendo de como é que está o mercado. Então se o mercado estiver favorável ao vendedor, ela chama a garantia do comprador. E o contrário é verdadeiro. Se o mercado estiver voltado mais para o comprador, ela chama a garantia do vendedor e fica administrando essa chamada de garantia para evitar que exista aí um problema de não pagamento, de inadimplência dentro do mercado. Existem outros fatores que podem influenciar o preço da soja, como por exemplo, frete, custos relacionados à logística, transporte. E quando se trata de exportação, tem que se levar em conta a distância até o porto, além de suas tarifas e despesas. O fator cambial, os impostos e o clima também exercem forte influência no preço da soja, além da China, por ser o principal importador do grão. Ainda em relação aos preços, os da soja não variaram muito nos últimos anos, como podemos ver nessa série histórica do preço da soja no mês de junho dos últimos 5 anos. Percebemos que eles são praticamente estáveis, assim como seu consumo doméstico, que não apresentou grandes variações pela decorrência do preço. Podemos notar que houve aumento no consumo, porém esse aumento não pode ser relacionado com o preço, pois não é porque o valor da soja aumenta ou diminui que o consumo varia de forma impactante. Esse aumento pode ser relacionado com 2 fatores que possuem alto peso mundial. O primeiro fator é o aumento no poder de compra da população chinesa, e o segundo é o processo de urbanização, também conhecido como êxodo rural, pelo qual a China está passando, o que influencia esse aumento. Você que chegou até aqui, quero agradecer pela sua paciência e pela sua atenção. Queremos agradecer também aos professores Kelly e Borô pela contribuição no vídeo. Deixe abaixo suas críticas e sugestões. Um salve da equipe de Ministrão. Até a próxima. próxima.